Aqui está o moletom com capuz e um cartão de $70. A irmã do meu marido, a CEO, disse com um sorriso irônico enquanto me demitia e ficava com meu bônus de $270 mil. Saí sem dizer uma palavra. Mas na reunião da série B, a investidora líder abriu meu arquivo, olhou para ela e disse algo que mudou tudo. $70. Foi o que minha cunhada Sydney decidiu que eu valia depois de 4 anos construindo seu império da moda do nada. Ela deslizou o moletom bordô pela mesa de conferências com o vale-presente enfiado no bolso, as unhas feitas batendo no vidro enquanto esperava que eu o pegasse. Agradecemos tudo que você fez, Aubrey, disse ela, embora seu sorriso irônico sugerisse o contrário. Meu marido, Connor, estava sentado a 3 cadeiras de distância, estudando seu celular como se ele contivesse os segredos do universo. Com sua aliança refletindo a luz da tarde. Peguei o moletom, sentindo o poliéster barato entre os dedos, e percebi que não era apenas um término. Era uma declaração de guerra que ela nem sabia que tinha começado. Antes de nos aprofundarmos. Se você já foi desvalorizado no trabalho ou viu alguém levar o crédito pelos seus esforços, considere assinar. É gratuito e ajuda essas histórias importantes a chegarem a outras pessoas que precisam ouvi-las. Mas 3 anos antes, aquela mesma mesa de conferências não existia. Nem o escritório, nem a empresa, nem as ilusões de Sydney de ser uma magnata da moda. Naquela época, trabalhávamos num apartamento de 56 metros quadrados que Connor e eu alugávamos acima da lavanderia Vachore, na Madison Street. O lugar era um desastre. Pisos que rangiam a cada passo, janelas pintadas e fechadas por décadas de proprietários descuidados e saídas de ar que carregavam o cheiro permanente de produtos químicos de prensagem e amaciante de roupas. Mas era nosso, e foi onde a Lumiere Fashion começou. Todas as manhãs, às 5 horas, eu saía da cama enquanto Connor dormia, com o braço dele sempre estendido ao meu lado, mesmo inconsciente e em busca do calor que já havia ido para a mesa da cozinha. Aquelas primeiras horas eram só minhas. Antes que o mundo acordasse, antes que Sydney se intrometesse em todas as decisões, antes que a empresa se tornasse irreconhecível, eu preparava café instantâneo. Não podíamos pagar nada melhor e abria meu laptop para dezenas de e-mails de fornecedores de Bangladesh, Vietnã e Índia que estavam encerrando seus dias de trabalho. A mesa da cozinha serviu como nosso primeiro escritório, constantemente enterrada sob amostras de tecido, notas fiscais de remessa e blocos de desenho cheios de designs nos quais eu trabalhava entre as negociações da cadeia de suprimentos. Aprendi frases em mandarim para me comunicar melhor com a senhora Tin Guanju, que acabaria se tornando nossa fornecedora de tecidos mais importante. Ela ficava em videochamadas até depois da meia-noite, no horário comercial dela. Sua filha, Amy, traduzia os detalhes técnicos enquanto a senhora T mostrava diferentes amostras de tecido para sua webcam, explicando por meio de gestos e um inglês rudimentar por que a mistura de algodão sustentável revolucionaria nossa linha de produção. Connor acreditava na visão na época, ou pelo menos eu achava que sim. Ele me trazia uma torrada por volta das 7, me dava um beijo na testa e revisava o plano de negócios que eu havia passado 3 semanas aperfeiçoando. Sydney mal era uma nota de rodapé naqueles primeiros dias. Ela dava aulas de yoga no centro comunitário e ocasionalmente passava por lá para perguntar se poderíamos fazer roupas esportivas que alinhassem os chakras ou incorporassem cristais de cura. Sorríamos e acenamos com a cabeça e depois voltávamos ao trabalho real de construir uma empresa. A quarta-feira que mudou nossa trajetória aconteceu 6 meses depois do início do nosso empreendimento. A senhora T havia enviado amostras de uma mistura revolucionária de bambu e algodão que reduziria nossos custos em $40 mil por ano, mantendo a qualidade esperada por nossa nova base de clientes. Eu estava em uma videochamada com ela. Amy traduzia rapidamente enquanto negociávamos as quantidades mínimas dos pedidos quando Connor e Sydney começaram a discutir na sala ao lado. Por que precisamos de todos esses relacionamentos estrangeiros? A voz de Sydney ecoou pelas paredes finas. Minha amiga Karen da feira vende algodão orgânico. É basicamente a mesma coisa e estaríamos apoiando os negócios locais. A resposta de Connor foi abafada, mas ouvi Sydney interrompê-lo. Aubrey está complicando demais. Moda é intuição, não planilhas. Silenciei meu microfone e pedi desculpas à senhora Tim com gestos de mão enquanto ouvia meu marido, o homem que havia prometido sempre me apoiar, não defender os meses de trabalho que eu havia investido na construção de nossa cadeia de suprimentos. Quando retornei à ligação, a senhora Tim pareceu entender sem dar explicações.
Ela havia construído seu próprio negócio em um mundo que frequentemente ignorava a expertise feminina. Concluímos nosso acordo com o respeito mútuo que Sydney jamais entenderia e Connor jamais apreciaria plenamente. Os jantares em família na casa dos Fitzgerald tornaram-se exercícios de contenção. Marcus, o pai de Sydney, havia ganhado dinheiro com imóveis comerciais e se considerava um gênio dos negócios. Apesar de nunca ter criado nada. Ele erguia sua taça de vinho todos os domingos, brindando a companhia da filha, enquanto eu ficava sentada em silêncio, com o maxilar tão cerrado que eu tinha dores de cabeça por horas depois. A Sydney estava nos contando sobre o modelo de produção sustentável que descobriu durante seu retiro de meditação, dizia Patrícia, a mãe delas, enquanto passava as batatas. Tão inovador, querida. Sydney se lançava em histórias elaboradas sobre como intuía as combinações perfeitas de tecidos por meio da conexão espiritual com a terra. Enquanto eu mordia a língua com força suficiente para sentir o gosto de cobre, a mão de Connor encontrava a minha debaixo da mesa, apertando-a suavemente. Não em solidariedade, percebi mais tarde, mas como um aviso para ficar quieta. Depois do jantar, Patrícia sempre me pedia para ajudar a tirar os pratos. Os homens precisam falar de negócios, ela dizia, embora eu fosse a única que realmente entendia o nosso funcionamento. Eu ficava na pia deles lavando a louça à mão, porque a máquina de lavar louça deles era temperamental. Ouvia Marcus aconselhar Connor sobre como evitar que as mulheres se emocionassem demais com decisões de negócios. A noite em que soube que as coisas estavam realmente mudando chegou 3 meses antes do término. Eu estava em nosso armazém, na verdade apenas uma unidade de armazenamento convertida em um distrito industrial, cercada por caixas de amostras para nossa coleção de primavera. A calculadora mostrou claramente. Finalmente estávamos lucrando. Não apenas empatando, não apenas sobrevivendo, mas realmente ganhando dinheiro. Lucro de verdade. Isso significava que poderíamos nos mudar para algum lugar sem cheiros químicos. Talvez até tirar férias sem envolver visitas a fornecedores. Connor me encontrou lá às 23 horas, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto eu olhava para aqueles números. Mas em vez de comemorar comigo, em vez de reconhecer o que havíamos construído, ele ficou parado na porta com as mãos nos bolsos. Sydney acha que você está muito envolvida em operações, disse ele, enquanto as luzes fluorescentes piscavam acima de nós como um aviso que eu estava exausta demais para reconhecer. Talvez você devesse dar um passo para trás. Concentrar-se em ser esposa por um tempo. Olhei para ele, depois olhei para ele de verdade e vi um estranho com a cara do meu marido. O homem que um dia ficou acordado a noite toda me ajudando a embalar nossos primeiros pedidos, que acreditou neste sonho quando ele era apenas esboços e esperança. Estava sugerindo que eu abandonasse a empresa que havia construído porque sua irmã se sentia ameaçada pela minha competência. Concentre-se em ser esposa, repeti, com a voz firme apesar da raiva crescendo em meu peito. Enquanto Sydney faz o que exatamente? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Ela tem visão, Aubrey. Às vezes, isso é mais importante do que as coisas do dia a dia. As coisas do dia a dia. Era assim que ele chamava os relacionamentos com fornecedores que eu cultivava. Os métodos de produção que eu desenvolvia, os sistemas de controle de qualidade que eu implementava, as coisas, os detalhes que não importavam em comparação com a visão de Sydney de roupas que canalizavam energia positiva. Olhando para trás agora, sentado no meu novo escritório com aquele moletom bordô emoldurado na parede, percebo que todos os sinais estavam lá. Cada comentário desdenhoso, cada crédito roubado, cada contribuição apagada. Todos estavam se preparando para aquele momento na sala de conferências em que Sydney declararia meu valor em $70 em poliéster. A fundação que construímos juntos nunca foi verdadeiramente minha. Era minha, construída com base na minha experiência e esforço. Enquanto eles observavam e esperavam o momento certo para reivindicá-la como deles. Na segunda-feira seguinte à sugestão de Connor de que eu me concentrasse em ser esposa, tentei acessar nosso banco de dados de vendas para verificar os números do fim de semana. O mesmo login que eu usava todas as manhãs há 3 anos, de repente, exibiu uma mensagem de erro. Acesso negado. Entre em contato com seu administrador. Atualizei a página 2 vezes, limpei o cache do navegador e até reiniciei o laptop. A mensagem permaneceu em texto vermelho contra uma tela branca, zombando de mim. Connor estava passando manteiga em uma torrada na nossa cozinha estreita quando perguntei a ele sobre isso. Ele não tirou os olhos do pote de geleia de morango que lutava para abrir. Sydney mencionou algo sobre simplificar as permissões, disse ele, com a voz cuidadosamente neutra para maior eficiência.
Eficiência. Coloquei meu laptop no balcão com mais força do que o necessário. Eu criei esse banco de dados. Preciso desses números para coordenar com os fornecedores. Talvez você esteja levando isso para o lado pessoal. Ele finalmente me olhou nos olhos e algo em sua expressão me fez sentir um aperto no estômago. Provavelmente é só uma questão técnica. Pergunte ao suporte de TI. Quando liguei para eles, 20 minutos depois, um rapaz de 19 anos chamado Derek parecia genuinamente desconfortável em transmitir a mensagem. A senhorita Fitzgerald solicitou especificamente que seu acesso fosse limitado apenas às funções básicas, disse ele, acrescentando em voz baixa, desculpe, Aubrey. Isso veio de cima. Sydney estava na empresa há 18 meses e de repente ela estava no topo. Descobri os novos materiais de marketing por acaso na quinta-feira seguinte. Um entregador havia deixado 3 caixas em nosso depósito em vez do escritório principal, e eu as abri pensando que eram amostras de tecido. Em vez disso, brochuras brilhantes se espalharam, com as capas exibindo nossa nova coleção de primavera com a Lumiere Fashion. Uma visão realizada impressa em letras douradas. Minhas mãos tremiam quando virei para a página da equipe fundadora, onde minha foto deveria estar ao lado da de Connor. Havia uma foto genérica de 3 mulheres de terno, todas olhando confiantes para algo fora da câmera. A foto de Sydney dominava a página oposta, acompanhada de uma biografia que fazia minha pressão subir a cada palavra. Sydney Fitzgerald, fundadora e CEO, revolucionou sozinha a moda sustentável após um despertar espiritual durante suas viagens pela Índia. Sua compreensão intuitiva dos mercados globais e seu talento natural para o design posicionaram a Lumiere como líder do setor. Sozinho. Li 3 vezes, e cada repetição parecia mais uma facada. Abaixo de sua biografia inventada, um texto menor mencionava Connor como cofundador e Marcos como presidente. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. Nem nas letras miúdas, nem nos agradecimentos, nem mesmo nas informações de registro da marca registrada no rodapé. Levei um folheto para o escritório de Sydney, meus saltos batendo contra o piso de madeira em um ritmo que combinava com meus batimentos cardíacos acelerados. Ela estava em uma ligação quando entrei, mas esperei, segurando o folheto firmemente até que ela terminasse de contar a alguém sobre sua jornada transformadora na moda. Isso é interessante, eu disse, colocando o folheto na mesa dela com calma deliberada, especialmente a parte em que você revolucionou uma indústria sozinha. Ela deu uma olhada rápida e voltou a organizar os papéis em sua mesa. Precisávamos simplificar a narrativa para os investidores. Muitos nomes confundiam a história. A história verdadeira, a história convincente. Ela me olhou com olhos que não demonstravam nenhuma simpatia. Investidores querem visionários, não detalhes operacionais. Sou um destacamento operacional? Não seja dramático. Você sabe o quanto é importante para o time. O time. Não a empresa que construímos, nem a parceria que formamos, mas o time. Como se eu fosse um jogador que ela poderia deixar no banco quando fosse conveniente. Na feira em Las Vegas, 2 semanas depois, foi quando toda a extensão da farsa de Sydney ficou clara. Eu estava gerenciando nosso stand, explicando nossas práticas sustentáveis para potenciais compradores. Quando o Sr. Patel apareceu, ele era dono de uma de nossas principais unidades fabris em Mumbai e seu processo inovador de tingimento era essencial para nossas reivindicações ambientais. Aubrey. Seu rosto se iluminou com genuína cordialidade. Eu esperava encontrá-lo. Devo lhe dizer que fiquei muito confuso ontem. Ontem a sua Sydney, ela se aproximou de mim na recepção da noite. Apresentou-se como a única fundadora. Disse que descobriu minha fábrica através de... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Meditação espiritual. Ela disse que o universo a guiou até nós. Fiquei com a boca seca. Ela disse isso? Meu amigo, você dormiu no sofá do meu escritório por 3 dias. Minha esposa trouxe Dal para você porque você esqueceu de comer enquanto negociávamos os preços. Você aprendeu hindi básico para se comunicar melhor com a minha equipe. Sua expressão ficou preocupada. Está tudo bem com a administração da empresa? Ela falou como se você nunca tivesse se envolvido. Forcei um sorriso que parecia vidro quebrado. Houve algumas mudanças organizacionais. O Sr. Patel estudou meu rosto com a sabedoria de alguém que lidou com política empresarial por 30 anos. Entendo, disse ele calmamente. Você deveria saber, Aubrey, que minha lealdade é para com as pessoas, não para com as empresas. Eu me lembro de quem construiu esses relacionamentos.
Suas palavras permaneceram comigo durante o resto da feira, durante a apresentação de Sydney, onde ela afirmou ter visitado pessoalmente cada fábrica em nossa cadeia de suprimentos, e no discurso de Connor sobre o comprometimento da família com a moda ética. Fiquei no fundo da sala, invisível, observando meu trabalho ser atribuído a alguém que não conseguia nem localizar Mumbai em um mapa sem o Google. A festa de 60 anos de Patricia Fitzgerald foi realizada em sua casa de estilo colonial em Westchester, com direito a aperitivos e um quarteto de cordas tocando no jardim. Usei o vestido azul marinho que Connor tinha me dado no nosso aniversário, tentando me misturar entre os amigos do clube de campo e os colegas de trabalho. Eu estava enchendo minha taça de vinho quando Patricia me encurralou na cozinha. Aubrey, querida, você poderia me ajudar com uma coisa no lavabo? Confusa, mas educada, segui-a pelo corredor repleto de fotos de família que visivelmente não incluíam nenhuma foto minha e de Connor juntos. Ela me levou até o banheiro de hóspedes e fechou a porta atrás de nós, com o clique suave da fechadura cortando o silêncio repentino. Sydney me disse que você vai se afastar da empresa em breve, disse ela, ajeitando seu colar de pérolas no espelho. As luzes da penteadeira lançavam sombras fortes em seu rosto cuidadosamente maquiado. Desculpe. O quê? Para me concentrar em começar uma família. Ela disse, você tem discutido isso com Connor. A mentira era tão descarada, tão completamente inventada que eu até ri. Nunca discutimos isso. Patricia se virou para mim de frente. Bem, talvez você devesse. Sydney sempre foi a cabeça dos negócios da família. Mesmo quando criança, ela tinha muita visão e qualidades de liderança. Através da porta, pude ouvir a risada de Connor, seguida pela voz de Sydney dizendo algo sobre pessoas emotivas não entenderem a cultura corporativa. As palavras saíram abafadas, mas o significado era claro. Com todo o respeito, Patricia, Sydney dava aulas de yoga em meio período quando construí nossa cadeia de suprimentos. A expressão dela endureceu. Construído é uma palavra tão forte, querida. Pelo que entendi, você tem ajudado com tarefas administrativas. Tarefas administrativas. 4 anos de jornadas de 18 horas reduzidas a processos e telefonemas em sua história revisionista. Foi isso que Sydney te disse? Sydney não precisa me dizer nada. Eu entendo o que está acontecendo. Você está tentando levar o crédito pelo sucesso da minha filha. E francamente é constrangedor. De repente o banheiro pareceu pequeno demais. O papel de parede floral muito chamativo. O aroma do perfume de Patricia, enjoativo demais. Estendi a mão para a maçaneta da porta. Aonde você vai? De volta à festa. Ao meu marido. Seu marido, ela disse com uma ênfase que fez o título parecer temporário. Entende a lealdade familiar. Deixei-a no banheiro. Caminhei pela casa perfeita dela, com seus móveis perfeitos e convidados perfeitos, e encontrei Connor no pátio cercado pelos amigos de Sydney, rindo de outra história sobre minha resposta emocional a um problema com um fornecedor. Ele não percebeu quando saí mais cedo. Ou talvez tenha percebido e simplesmente não se importou o suficiente para me seguir. Naquela noite, voltei para casa sozinha da festa de Patricia, percorrendo longo caminho pelas ruas vazias do subúrbio, enquanto Connor ficou para trás, provavelmente ainda entretendo os amigos de Sydney com histórias sobre minhas inadequações emocionais. O relógio do painel marcava 23h47. Quando cheguei ao nosso condomínio, e fiquei sentado no carro por mais 10 minutos, olhando fixamente para a janela iluminada da cozinha, me perguntando quando meu lar havia deixado de ser seguro. A manhã de terça-feira chegou com um silêncio incomum. Connor já tinha saído quando acordei, com sua caneca de café abandonada na pia. Nenhum bilhete explicando sua saída antecipada. No escritório, algo pareceu diferente assim que entrei. As conversas pararam no meio da frase. Os olhares se desviaram dos meus. Os cumprimentos matinais habituais foram substituídos por um silêncio desconfortável. Emma, a assistente de Sydney, apareceu na minha mesa às 10 horas. Ela costumava andar saltitando, com o entusiasmo de uma jovem de 23 anos e o otimismo renovado da faculdade. Hoje ela se movia como alguém se aproximando de um funeral, com as mãos agarrando um único pedaço de papel. Sydney precisa de você na sala de conferências executiva às 15 horas, disse ela, olhando para algum lugar por cima do meu ombro esquerdo. Sua voz era quase um sussurro. Está tudo bem, Emma? Ela mudou de posição, ainda evitando o contato visual. Só a reunião. 15 horas. Foi então que notei uma caixa de banco escondida debaixo da minha mesa, posicionada onde eu não pudesse deixar de vê-la, mas tentando parecer casual, como se sempre tivesse estado ali.
O tipo de caixa que as pessoas usam quando estão arrumando as malas às pressas. Emma, o que está acontecendo? Preciso ir, disse ela, já se afastando. 3 horas. Não se atrase. Eu a vi praticamente correndo de volta para sua mesa, onde ela se curvou sobre o computador com o tipo de foco intenso que as pessoas adotam quando estão tentando desesperadamente não se envolver em alguma coisa. Notei outros comportamentos estranhos pelo escritório. O estagiário mais novo, Jake, sussurrava com urgência para outro funcionário júnior. Ambos olhavam na minha direção. Quando me levantei, eles se dispersaram como pássaros assustados. Meu celular vibrou com uma mensagem da Raquel, da contabilidade. Todos foram avisados para ficarem visíveis esta tarde. Algo está acontecendo. Eu conhecia então a caixa do banqueiro, a evasão de Emma, a visibilidade orquestrada. Eles estavam armando minha execução pública. Sidney queria testemunhas. Às 2h45, fui até o banheiro e me olhei no espelho. Meu reflexo parecia cansado, mas determinado, como alguém se preparando para uma batalha que sabia que perderia, mas lutaria mesmo assim. Retoquei meu batom, ajeitei meu blazer e caminhei até a sala de conferências com a cabeça erguida. Eles já estavam reunidos quando cheguei. Sidney à cabeceira da mesa, vestindo um terno creme que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Marcos à sua direita, sua atenção aparentemente absorvida pela tela do celular, embora eu pudesse ver que seu polegar não se movia. Ele estava apenas evitando olhar para mim. E Connor, meu marido, estava sentado a 3 cadeiras de distância de Sidney, assinando documentos sem lê-los, com sua aliança refletindo a luz da tarde que entrava pelas janelas do chão ao teto. Aubrey, disse Sidney, com um tom que sugeria que estávamos prestes a discutir projeções trimestrais em vez de destruir minha vida. Sente-se, por favor. Fiquei de pé. Do que se trata? Ela deslizou algo sobre a mesa de vidro da reunião. Um moletom bordô, do tipo que vendíamos por $90, mas provavelmente nos custou 8 para fazer. Enfiado no bolso da frente havia um vale-presente. O moletom me pareceu familiar e então percebi o porquê. Era da nossa pilha de rejeitos, aqueles com costuras um pouco tortas que não conseguíamos vender pelo preço integral. Estamos nos reestruturando, disse Sidney, com as unhas bem cuidadas batendo na mesa num ritmo que parecia uma contagem regressiva. Seu cargo se tornou redundante. Redundante. Peguei o moletom, sentindo a mistura de poliéster barato entre os dedos. Depois de 4 anos construindo esta empresa, agradecemos tudo o que você fez, continuou ela, embora seu sorriso sugerisse o contrário. Este é o seu pacote de indenização. Peguei o vale-presente. $70 para uma rede de supermercados onde eu nunca fazia compras. Nem um valor redondo. Apenas $70, como se alguém tivesse pegado o que quer que estivesse na gaveta de presentes do escritório. E quanto ao meu bônus de desempenho? Os $270 mil que ganhei ao garantir o contrato com a TIM. Isso também está sendo reestruturado. O sorriso de Sidney se alargou ligeiramente. Restrições orçamentárias. Olhei para Connor, depois olhei para ele de verdade. Ele ainda assinava papéis, a mão se movendo mecanicamente pelas páginas. Sidney deslizou em sua direção. Ele não me olhava nos olhos. Connor. Ele parou por uma fração de segundo e continuou a sinalizar. São negócios, Aubrey. Negócios. 4 anos construindo algo juntos, 5 anos de casamento e era só negócios. Isso é da nossa pilha de rejeitos. Levantei o moletom, examinando a costura torta com interesse teatral. Você escolheu especificamente o mais feio, ou foi só sorte? O sorriso irônico de Sidney vacilou por meio segundo. Achamos que você gostaria de ter algo para se lembrar do seu tempo aqui. Ah, vou me lembrar de tudo, eu disse, dobrando o moletom com precisão deliberada. De cada detalhe. Marcos finalmente levantou os olhos do celular. A segurança vai te ajudar a recolher seus pertences. Segurança. Eles chamaram a segurança como se eu fosse algum tipo de ameaça. Como se eu pudesse roubar grampeadores ou sabotar os computadores que eu mesmo configurei. Saí daquela sala de conferências com o moletom debaixo do braço e o cartão presente de $70 no bolso, com as paredes de vidro garantindo que todos no escritório pudessem ver minha humilhação. Todos estavam observando, fingindo trabalhar enquanto lançavam olhares furtivos para a mulher que estava sendo escoltada para fora pela segurança. Tony, o segurança, estava esperando na minha mesa. Eu o havia recomendado para o trabalho 6 meses antes. Quando ele estava passando por dificuldades após ser demitido do cargo anterior. Ele não conseguia olhar para mim enquanto eu começava a guardar meus pertences na
caixa de dinheiro que Emma havia providenciado tão atenciosamente. Minhas mãos tremiam quando tirei a foto do nosso primeiro desfile. Connor e eu, exaustos, mas triunfantes, cercados por modelos usando designs que eu havia passado 3 noites em claro aperfeiçoando. Ela foi para a caixa, junto com minha caneca de café, aquela que Connor tinha me dado e que dizia, melhor esposa do mundo, em letras douradas que começavam a lascar. O escritório estava silencioso, exceto pelo som dos meus pertences caindo no papelão. Então, de repente, uma música começou a tocar nos alto-falantes. Goodbye das Spice Girls. O volume estava alto o suficiente para ser perceptível, mas não alto o suficiente para parecer deliberado. Olhei para cima e vi Emma sentada à sua mesa, com o rosto vermelho estudando a tela do computador com uma intensidade suspeita. Sydney estava parada na porta do escritório, observando com indisfarçável satisfação. Desculpe, Tony sussurrou enquanto caminhávamos em direção ao elevador. Isso não está certo. Não confiei em mim mesmo para falar, apenas assenti e continuei andando. A viagem de elevador parecia interminável, descendo pelos andares do prédio. Eu havia ajudado a alugar salas de conferência, onde negociei acordos que construíram esta empresa, até o estacionamento onde meu Honda Civic de 8 anos aguardava na vaga B26. O mesmo espaço onde Connor me pediu em casamento 2 anos antes. Ajoelhando-se ao lado do meu carro depois de recebermos nossa primeira compra de 6 dígitos. O mesmo espaço onde comemoramos com champanhe em copos de papel, planejando nosso futuro, nossa empresa, nossa vida juntos. Sentei-me no meu carro, com a caixa do banco no banco do passageiro e o moletom bordô sobre ela como uma mortalha. O cartão presente de $70 estava no painel, e comecei a rir. Não um riso feliz, mas o tipo que surge quando o absurdo excede sua capacidade de processá-lo racionalmente. $70. Depois de tudo que construí, de cada relacionamento que cultivei, de cada noite sem dormir transformando as fantasias de Sydney em realidade. Eles calcularam meu valor em $70 em poliéster. A câmera de segurança no canto da garagem registrou tudo. Meu riso, que se transformou em algo entre choro e raiva. Minhas mãos agarrando o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos. Minha cabeça apoiada nele enquanto meu corpo tremia com emoções que eu não conseguia nomear. Pelo para-brisa, eu conseguia ver a janela do escritório de Sydney, 5 andares acima. Ela provavelmente estava assistindo, curtindo a vitória, comemorando a eliminação bem-sucedida da mulher que sabia demais, que havia construído demais, que se tornará inconveniente demais para se manter por perto. Mas ela cometeu um erro. Em sua arrogância e crueldade, todos cometeram um erro crucial. Deixarão-me sem nada a perder. Voltei para casa dirigindo do estacionamento com a caixa do banco deslizando pelo meu banco do passageiro a cada curva. O moletom bordô me provocava amassado em cima. Meu apartamento estava escuro quando cheguei. Connor ainda estava no escritório comemorando minha eliminação com Sydney e Marcos. Provavelmente brindando com o champanhe que guardavam para ocasiões especiais. Deixei a caixa perto da porta e fui direto para o meu laptop. Algo me puxava em direção a respostas que eu não tinha certeza se queria encontrar. O disco compartilhado da empresa ainda estava acessível no meu computador pessoal. Um descuido na ânsia deles de me humilhar. Fiz login sabendo que eles revogariam esse acesso em poucas horas. Assim que alguém te percebesse o erro. Meus dedos percorreram pastas que eu havia organizado ao longo dos anos, incluindo documentos financeiros, contratos com fornecedores e especificações de design, até encontrar algo novo. Uma pasta criada há apenas 3 semanas com o título Versão Final da Narrativa da Empresa. Meu cursor pairou sobre ele por um momento. Então cliquei. O documento que se abriu continha 42 páginas de uma história revisionista tão ousada que me tirou o fôlego. Segundo essa ficção, Sidney Fitzgerald havia concebido, desenvolvido e construído sozinho a Lumiere Fashion do zero. Ela supostamente viajou para a Ásia 12 vezes para estabelecer relacionamentos com fornecedores. Desenvolveu nossos métodos de produção sustentáveis por meio de pesquisa e inovação intensivas e criou todo o nosso modelo de negócios durante o que o documento chamou de seu despertar empreendedor. Meu nome apareceu exatamente uma vez, enterrado na página 31, em uma seção intitulada Equipe de Apoio e Contratados. Fui listado como Aubrey Morrison, consultor administrativo temporário que auxiliou nas tarefas operacionais básicas durante a fase inicial de crescimento da empresa. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei o café frio que estava ao lado do meu laptop. O líquido marrom se espalhou pela minha mesa, infiltrando-se no teclado, mas eu não conseguia me mexer.
Fiquei ali sentado, observando o café pingar no chão enquanto lia como Sidney aparentemente aprenderá mandarim sozinha para negociar com a senhora Tim. Como passará meses em Mumbai desenvolvendo nosso processo de tingimento com o Sr. Patel. Como seus instintos naturais para os negócios garantiram todos os grandes contratos que assinamos. O registro de data e hora mostrava que o documento havia sido criado por Sidney e modificado pela última vez por Marcos 2 dias antes da minha demissão. Eles estavam planejando essa narrativa enquanto eu ainda aparecia todos os dias, ainda construía a empresa deles. Ainda acreditava que fazia parte de algo. Comecei a tirar prints de tudo, enviando-os para 3 serviços de nuvem diferentes e enviando-os por e-mail para um endereço de e-mail antigo que Connor desconhecia. Depois comecei a vasculhar outras pastas, baixando contratos, correspondências. Qualquer coisa que comprovasse a verdade. Foi então que o encontrei enterrado em uma pasta marcada como arquivo jurídico de 2020, na qual ninguém mexia há anos. Um PDF digitalizado intitulado Formação Inicial do Contrato de Parceria. Minha respiração parou quando o abri. Lá em preto e branco, com um selo notarial na parte inferior, estava o contrato original de fundação da Lumiere Fashion, datado de 15 de janeiro de 2020, assinado por Marcus Fitzgerald e eu, garantindo-me 23% de propriedade de toda a propriedade intelectual desenvolvida para ou pela empresa. Não é emprego, não é contrato de trabalho. É propriedade. A assinatura de Marcos estava clara e incisiva na parte inferior, bem ao lado da minha. O documento nunca havia sido substituído, nunca alterado, nunca substituído. Eles simplesmente esqueceram que ele existia. Presumiram que eu nunca o havia procurado ou talvez acharam que eu era confiante demais para usá-lo. Fiz 17 cópias naquela noite. Uma foi para um cofre de um banco que Connor não sabia que eu usava. Outra foi para o sótão da minha mãe, escondida dentro de uma caixa com meus anuários do ensino médio. Enviei cópias criptografadas para serviços de nuvem. Enviei-as por e-mail para vários endereços e até imprimi cópias físicas que escondi pelo apartamento como uma pessoa paranoica se preparando para a guerra. Porque era isso que estava acontecendo agora. 3 dias depois, sentei-me à mesa da cozinha da minha mãe no Queens, observando-a servir chá de camomila na louça de boa qualidade que ela só usava para conversas sérias. Ela não disse muita coisa quando liguei, apenas me disse para ir até lá e mostrar meu apetite. Eu nunca gostei dele, disse ela sem rodeios, colocando um prato de biscoitos caseiros que eu não conseguia comer. Connor, desde a primeira vez que você o trouxe aqui. Mãe, deixa eu terminar. Ela sentou-se à minha frente, com as mãos calejadas envolvendo a própria xícara de chá. Ele falou por cima de você no jantar, assumiu crédito pela sua história sobre conseguir seu primeiro cliente, fingindo que tinha sido ele quem fez a conexão. Você ficou olhando para ele, esperando que ele se corrigisse, mas ele nunca o fez. Ela se levantou e foi até sua gaveta de tralhas, aquela que guardava de tudo, de elásticos a cupons vencidos, e tirou um pequeno caderno com flores na capa. O que é isso? Provas, disse ela, sentando-se novamente e abrindo-a para revelar páginas de sua caligrafia cuidadosa. Toda vez que ele te menosprezava, toda vez que ele te fazia parecer assistente dele em vez de parceira, toda vez que aquela irmã dele agia como se você fosse a ajudante. Folheei as páginas e vi datas, citações e observações que remontavam a 3 anos. Mãe, por que você não disse nada? Você teria escutado? Você estava apaixonado. Você tinha sonhos. Às vezes, as crianças precisam aprender suas próprias lições. Ela estendeu o braço por cima da mesa e pegou a minha mão. Mas eu sabia que esse dia chegaria. Pessoas como ele sempre mostram quem realmente são. Ele tinha razão. Cada detalhe estava presente em sua documentação cuidadosa. Connor explicando nossa ideia que eu desenvolvi sozinha. Sidney me pedindo para tomar notas durante as reuniões que eu deveria liderar. Marcos se referindo a mim como esposa de Connor em vez de meu nome ou título. Tem uma advogada, disse minha mãe, Patricia Hendricks. Ela ajudou a filha da senhora Shen com a disputa comercial dela no ano passado. O Sr. Patel a recomendou quando liguei para ele. Você ligou para o Sr. Patel. Liguei para todo mundo. Senhora Tin, Sr. Patel, aquele fornecedor de tecidos do Vietnã cujo nome não consigo pronunciar. Estão todos furiosos com o que aconteceu com você. Ela apertou minha mão. Você tem mais aliados do que pensa. O escritório de Patricia Hendricks ocupava o 20º andar de um prédio em Manhattan com vista para o rio Hudson. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 anos.
Com um olhar aguçado que parecia catalogar tudo sobre mim nos primeiros 3 segundos após o assistente me deixar entrar. Coloquei tudo na mesa de conferência dela. O acordo de parceria, a narrativa falsa, capturas de tela da história real, o caderno de observações da minha mãe. Patrícia examinou cada documento com o foco de alguém que desarma uma bomba, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco de notas. Quando finalmente ergueu os olhos, estava quase sorrindo. Eles cometeram 3 erros, disse ela, recostando-se na cadeira de couro. Eles subestimaram você. Eles se descuidaram e colocaram tudo por escrito. O acordo de parceria é executável? Executável. Patrícia riu. Este acordo significa que você detém 23% de toda a propriedade intelectual, com base nas próprias avaliações deles para a Série B. Isso representa aproximadamente 27 milhões de dólares em PI. Sua parte vale cerca de 6,2 milhões. O número pairava no ar entre nós. Impossível e real ao mesmo tempo. Eles não podem levantar fundos com informações pouco claras, continuou Patrícia. Nenhum investidor vai tocá-los depois que souberem disso. Eles estão presos. Ela se levantou e caminhou até a parede de diplomas. O sol da tarde os dourava. A questão é: o que você quer? Dinheiro? Reconhecimento? Destruí-los completamente? Pensei no sorriso irônico da Sydney enquanto ela deslizava o moletom sobre a mesa. No Connor assinando papéis sem olhar para mim. No Marcus fingindo que seu celular era fascinante enquanto minha vida desmoronava. Quero o que é meu, eu disse. E quero que eles saibam que os 70 dólares que me deram não foram suficientes para me fazer desaparecer. Patrícia se virou para mim com a expressão de alguém que acabou de receber seu caso favorito. Então vamos garantir que nunca mais esqueçam seu nome. Patrícia Hendricks inclinou-se sobre a mesa de conferências com os dedos entrelaçados, enquanto expunha a estratégia. Esperamos, disse ela com a voz carregada da certeza de alguém que já havia jogado aquele jogo antes. Deixamos que eles se sintam confortáveis, deixamos que sigam em frente com seus planos e então atacamos quando for mais doloroso. Saí do consultório dela com um cronograma na cabeça e uma fria determinação no peito. 3 meses até a apresentação da Série B, 3 meses para reunir tudo o que precisávamos. 3 meses para fingir que eu tinha simplesmente desaparecido enquanto construía um caso que destruiria suas mentiras cuidadosamente construídas. O primeiro teste aconteceu 2 semanas depois, no jantar mensal da família Fitzgerald. Connor vinha me mandando mensagens implorando para que eu mantivesse as aparências enquanto resolvíamos as coisas. Concordei, mas não pelos motivos que ele imaginava. Cheguei à casa colonial de Patrícia e Marcus com meu melhor sorriso e um vestido que Connor nunca tinha visto antes. Um que eu havia comprado com meu próprio dinheiro, não com o cartão da empresa que Sydney havia revogado. A sala de jantar cheirava a carne assada e privilégio. A porcelana fina de Patrícia brilhava sob o lustre que pertencia à família de Marcus havia 3 gerações. Aubrey, disse Sydney quando entrei, com a voz carregada de um falso carinho. Que bom que você pôde vir. Não tinha certeza se você teria tempo agora que está entre uma oportunidade e outra. Sentei-me em frente a ela, aceitando o vinho que Connor serviu com as mãos quase trêmulas. Na verdade, tenho lido bastante. Aquela entrevista que você deu para a Fashion Week foi fascinante. Os olhos dela brilharam, confundindo meu interesse com admiração. Ah, você viu aquilo? Cada palavra, especialmente a parte em que você falou sobre intuir a cadeia de suprimentos por meio da meditação. Uma abordagem única para negócios internacionais. Connor se mexeu desconfortavelmente ao meu lado, mas Sydney já estava contando sua história, explicando como ela havia se conectado espiritualmente com fornecedores por toda a Ásia sem nunca sair do país. É incrível, eu disse, pegando meu celular para verificar uma mensagem, mas apertando o botão de gravar no aplicativo de mensagens de voz. Você nunca esteve em nenhuma dessas fábricas? Por que eu precisaria? Sydney riu, o vinho a deixando despreocupada. É para isso que servem as videochamadas. Além disso, acho que viagens físicas limitam a conexão espiritual. Patrícia assentiu em aprovação enquanto Marcus cortava o assado, e eu documentei cada palavra de Sydney, admitindo que ela nunca conheceu o fornecedor que alegava ter descoberto. Connor continuou tentando me olhar nos olhos, sentindo que algo estava errado, mas sem entender o que. Você anda tão quieto ultimamente, observou Patrícia, me passando os feijões verdes. Está tudo bem? Só processando algumas mudanças, eu disse, calculando que estávamos exatamente a 73 dias da apresentação da Série B. Às vezes, o silêncio é mais valioso que as palavras.
Depois do jantar, pedi licença para ir ao banheiro e imediatamente encaminhei a gravação para Patrícia Hendricks. Meu celular vibrou com a resposta dela. Perfeito. Continue. O verdadeiro trabalho acontecia na minha cozinha, às 2 horas da manhã. Meu laptop abria o WhatsApp enquanto eu navegava por fusos horários que se tornaram tão familiares quanto o meu próprio bairro. O rosto da senhora Tim preencheu a tela, com uma expressão feroz apesar da conexão pixelada. Ela disse: "O quê?" O sotaque da senhora Tim se intensificou com a raiva. Orientação espiritual a levou à minha fábrica. Construí este negócio com meu marido por 20 anos. Você nos encontrou por meio de diretórios comerciais e ligações não solicitadas, Aubrey. Você dormiu no chão do nosso escritório durante as negociações contratuais. Eu sei, eu disse. Imagens das falsas alegações de Sidney se espalharam pela mesa da minha cozinha. Mas preciso que você coloque isso por escrito. Farei mais do que isso. A senhora Tim ergueu o celular e me mostrou um e-mail de Sidney, alegando ter sido o contato principal desde o primeiro dia. Ela manda essas mentiras para minha equipe. Eles me encaminham porque sabem a verdade. Um por um, os fornecedores se juntaram às nossas videochamadas. O Sr. Patel de Mumbai e seu filho Rai, agora advogado corporativo, anotando tudo. Os fornecedores de tecido do Vietnã, o fabricante de botões de Seul, a empresa de zíperes de Osaka. 12 fornecedores no total, cada um preparado para afirmar que Sidney nunca havia visitado, nunca havia negociado, nunca havia construído nada. Se eles não pagarem você de forma justa, disse o Sr. Patel durante uma ligação tarde da noite, com sua esposa lhe servindo chá ao fundo, nós rescindimos nossos contratos. Todos nós, deixemos que eles expliquem aos investidores porque sua cadeia de suprimentos desapareceu da noite para o dia. Minha mesa da cozinha virou uma sala de guerra, coberta de cartões telefônicos para ligações internacionais, e-mails impressos destacando mentiras, post-its confusos horários e nomes. Eu vivia de café e determinação, construindo alianças entre continentes enquanto Connor dormia na casa dos pais, ainda fingindo que estávamos superando uma fase difícil. Na quarta-feira à noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Segui a Sidney até a aula de yoga dela. O estúdio ficava no Sorro, todo de tijolos aparentes e iluminação cara. O tipo de lugar onde as pessoas pagavam $40 para suar em roupas de ginástica de grife. Coloquei meu tapete logo atrás do dela, perto o suficiente para ouvir sua conversa com a amiga Rebecca antes do início da aula. Meu celular, escondido debaixo da toalha, registrava tudo. A série B vai mudar tudo, disse Sidney, ajeitando sua garrafa de água rosa dourada. Finalmente as pessoas vão me reconhecer como a visionária que sou. E aquela mulher que trabalhava com você? Perguntou Rebecca. A esposa do seu irmão. Sidney riu, um som agudo suficiente para cortar vidro. Livrar-se dela foi como remover um tumor. Ela estava nos atrasando com todas aquelas planilhas e preocupações com a realidade. Algumas pessoas simplesmente não entendem a visão. Mantive a postura de guerreira enquanto ela me comparava ao câncer, respirando com a raiva que queria explodir por todos os poros. A roupa da Lululemon dela provavelmente custou $400, mais de 5 vezes a indenização que ela me deu. O confronto final com Connor aconteceu 6 semanas depois do meu silêncio de 3 meses. Ele apareceu na casa da minha mãe sem ser convidado, segurando flores de supermercado que já estavam murchas, com um adesivo de desconto ainda visível na embalagem plástica. Precisamos conversar, ele disse quando minha mãe o deixou entrar, relutantemente. Encontrei-o na porta sem convidá-lo a passar. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre consertar isso? Ele tentou me entregar as flores, mas eu não as aceitei. Eu não sabia o que Sidney estava planejando. Eu estava no meio da confusão. Você ficou sentado ali observando-a me humilhar. Assinou papéis sem lê-los. Eu estava tentando manter a paz. Você sabe como é minha família. Eu sei exatamente como é a sua família, eu disse, pegando os papéis do divórcio da mesa perto da porta, onde eu os guardava até aquele exato momento. É por isso que terminei com todos vocês. Ele olhou para os papéis como se estivessem escritos em uma língua estrangeira. Você está sendo vingativo. Isso é pelo dinheiro, não é? Pelo bônus. O bônus que você deixou eles roubarem. Isso agora é dinheiro da empresa, disse ele, finalmente tirando a máscara. Você precisa aceitar isso e seguir em frente. Entreguei-lhe os papéis, observando seu rosto se desfazer ao perceber que eu estava falando sério. Vou embora. Assine e vá embora. Aubrey, por favor, assine Connor, ou mandarei entregá-los no seu escritório. A escolha é sua.
Ele os assinou ali na porta da minha mãe com a mão tremendo ao perceber que a ambição da irmã lhe custará o casamento. Quando terminou, olhou para mim uma última vez. Ela vai te destruir, disse ele baixinho. Sidney não perde. Sorri então, pensando no acordo de parceria escondido em 17 locais diferentes. Nos fornecedores prontos para se revoltar, em Patricia Hendricks preparando nosso caso como um cirurgião se preparando para uma operação que pode salvar vidas. Vamos ver. Fechei a porta atrás de Connor e fiquei parada na entrada da casa da minha mãe, ouvindo o carro dele se afastar do meio-fio. Os papéis do divórcio pesavam na minha mão, seu peso representando mais do que apenas o fim de um casamento. Eles eram o primeiro passo concreto para recuperar tudo que haviam tirado de mim. Na manhã seguinte, dirigi até Delaware. A viagem de 3 horas me deu tempo para pensar, planejar e me transformar de Aubrey Morrison, a esposa descartada, em algo completamente diferente. O escritório de advocacia ficava em um shopping entre um serviço de preparação de impostos e um salão de beleza. Deliberadamente comum, o tipo de lugar onde entidades empresariais nasciam sem alarde. O advogado, Sr. Brennan, já tinha feito isso milhares de vezes. As paredes do seu escritório eram bege. Sua mesa era bege. Até sua caneca de café era bege. Tudo pensado para ser esquecido no momento em que ele saísse. Seu assistente me ofereceu café em uma caneca onde estava escrito: o melhor chefe do mundo. A ironia não passou despercebida por mim enquanto eu me preparava para me tornar exatamente isso pela primeira vez na vida. Meridian Holdings LLC, eu disse a ele quando ele perguntou o nome da empresa. Eu o havia escolhido com cuidado. Meridianos eram linhas invisíveis que definiam tudo em um mapa, determinando os limites de propriedade da localização, assim como eu estava prestes a definir quem realmente possuía o que na confusão que Sidney havia criado. Qual é o objetivo do negócio? Perguntou o Sr. Brennan, com os dedos apoiados sobre o teclado. Gestão de ativos e participações em propriedade intelectual. Ele não fez mais perguntas, apenas digitou com eficiência enquanto eu assinava documento após documento, cada assinatura me aproximando do meu objetivo. Em 1 hora, a Meridian Holdings LLC já existia, uma entidade legal que em breve deteria 23% da propriedade intelectual da Lumiere Fashion. Sidney não fazia ideia de que, enquanto ela dava entrevistas sobre sua liderança visionária, eu estava criando a arma que destruiria seu império cuidadosamente construído. 2 semanas antes da apresentação da Série B, Patricia Hendricks me chamou ao seu escritório à meia-noite. O prédio estava quase vazio, apenas seguranças e equipes de limpeza. O ambiente perfeito para o que precisávamos fazer. Vamos ensaiar todos os cenários possíveis, disse Patricia, espalhando documentos sobre a mesa de conferências. As luzes da cidade brilhavam através das janelas do chão ao teto, fazendo Manhattan parecer uma placa de circuito alimentando nosso plano. Sidney pode chorar, pode ameaçar, pode tentar negociar na hora. Você precisa estar preparado para tudo. Fizemos dramatizações por horas. Patricia alternava entre as prováveis respostas de Sidney e as prováveis perguntas dos investidores. Ela me ensinou a manter a respiração estável quando o confronto chegava, a manter contato visual sem piscar, a deixar o silêncio fazer o trabalho pesado quando as palavras só complicariam as coisas. E se ela me ligar diretamente? Perguntei, empurrando para o lado um recipiente vazio de Lomain. Não responda. Deixe-a devagar. Deixe-a deixar mensagens de voz que possamos documentar como evidência de consciência de culpa. E se Connor tentar intervir? Connor assinou os papéis do divórcio. Ele não tem mais legitimidade. Ele escolheu o seu lado. Praticamos até às 3 da manhã. Recipientes vazios de comida chinesa para a viagem criaram um cronograma para nossa preparação. Patricia me mostrou exatamente quando ela enviaria o e-mail aos investidores. 11h47, precisamente 15 minutos depois da apresentação de Sidney, depois que ela fez suas alegações, mas antes que ela pudesse fechar o negócio. O timing tem que ser perfeito, explicou Patricia, traçando com o dedo a agenda que havíamos obtido por meio de um contato no local. Muito cedo e eles podem adiar. Muito tarde e alguns investidores podem já ter se comprometido verbalmente. 3 dias antes da apresentação, visitei o Meridian Hotel. O lobby era todo de mármore e cristal, o tipo de lugar que sussurrava dinheiro em cada superfície. Eu precisava encontrar o ponto de observação perfeito, algum lugar onde eu pudesse observar a destruição se desenrolar sem ficar imediatamente visível. O café do lobby ficava ao lado do salão de baile,
separado por janelas do chão ao teto que permitiam que os clientes vissem o interior durante os eventos. Testei várias mesas antes de encontrar a perfeita posição de canto, parcialmente escondida atrás de uma planta decorativa, mas com visão desimpedida tanto para o palco de apresentação quanto para a área de assentos dos investidores. A barista, uma jovem chamada Helena, de olhos gentis e sotaque do leste europeu, percebeu que eu estava testando a força do Wi-Fi em vários pontos. Chamada de vídeo importante? Perguntou ela. Algo assim. Preciso estar aqui na quinta que vem por volta das 11 horas. Exatamente nesta mesa. Tem uma apresentação grande acontecendo naquele dia, disse Helena, apontando para o salão de baile. Uma empresa de moda. Eles reservaram o espaço inteiro. Peguei o cartão presente de $70 que Sydney me dera como indenização, o plástico gasto de tanto que eu carregava no bolso como um talismã. Posso usar isso para reservar a mesa? Quem sabe pedir algo especial naquele dia? Helena olhou para o cartão, depois para mim, e algo em sua expressão sugeria que ela havia entendido mais do que eu havia dito. Vou garantir que esta mesa seja sua. Gostaria que eu preparasse seu café exatamente às 11h30. 11h45 seria perfeito. A ironia de usar a demissão insultuosa de Sydney para comprar o café que eu tomaria enquanto assistia à sua queda parecia poesia. A última foto de família aconteceu no domingo antes de tudo mudar. Patricia Fitzgerald insistiu, alegando que precisavam de um retrato atualizado para seus cartões de Natal. O verdadeiro motivo pelo qual suspeitei foi Sydney querer documentar seu triunfo antes que o financiamento da série B chegasse. O fotógrafo nos acomodou na sala de estar da Patrícia, todos usando tons coordenados de azul e creme, exceto eu. Eu estava usando o moletom bordô por baixo do blazer, escondido mas presente como a verdade esperando para emergir. O poliéster era áspero na minha pele, um lembrete constante do que eles tinham me reduzido. Aubrey, você poderia tirar o blazer? Perguntou o fotógrafo. O preto não combina muito com o esquema de cores. Estou com frio, menti, apertando-o mais contra mim. Sydney estava no centro do arranjo, radiante em seu vestido de grife, cercada por seus pais e Connor como se eles fossem sua corte. A mão de Connor pousou no meu ombro, mas parecia o toque de um estranho, e o peso me fez querer dar de ombros. Sua aliança refletiu a luz do fotógrafo. A mesma aliança que ele havia colocado no meu dedo 5 anos antes, enquanto prometia amar, honrar e proteger. Todos sorriam, ordenou o fotógrafo. Pensem em coisas felizes. Sorri e pensei no e-mail que Patrícia enviaria em 94 horas. Sydney sorriu ao meu lado, sem saber que esta seria a última foto em que ela pareceria vitoriosa. Patrícia comentou sobre como todos nós parecíamos perfeitos e como eles eram abençoados por terem uma família tão bem-sucedida. Mais uma, disse o fotógrafo. Desta vez, pessoal, olhem para Sydney. Ela é a estrela do show. Todos nos viramos para ela e naquele momento memorizei sua expressão, a autossatisfação, a arrogância, a certeza absoluta de que ela havia vencido. Eu queria me lembrar exatamente de como ela era antes de tudo que havia roubado ser arrancado de mim. Depois das fotos, enquanto todos se dispersavam para o refeitório para almoçar, Sydney me puxou de lado no corredor. Sem ressentimento sobre a questão do trabalho, certo? Disse ela, sem realmente perguntar. Eram só negócios. Entendeu? Olhei para ela. Aquela mulher que havia sistematicamente destruído minha carreira enquanto sorria em jantares de família e não sentia nada além de fria determinação. Eu entendo perfeitamente, eu disse. Ela deu um tapinha condescendente no meu braço e foi embora, seus saltos batendo no chão de madeira em um ritmo que parecia uma contagem regressiva. 89 horas até a apresentação. 89 horas até que a verdade finalmente importasse mais que a narrativa. 89 horas até Sydney descobrir que $70 e um moletom de poliéster não eram suficientes para comprar meu silêncio ou meu desaparecimento. Saída. Casa dos Fitzgerald naquele domingo com 89 horas no meu relógio mental. Cada tic-tac me aproximava do momento em que a verdade finalmente importaria mais do que a percepção. A segunda-feira passou em um borrão de preparativos finais, com Patrícia confirmando que todos os documentos estavam prontos, todas as declarações de fornecedores autenticadas, todas as evidências organizadas para o máximo impacto. Terça-feira foi como estar na beira de um penhasco, sabendo que o salto estava chegando, mas ainda não preparado para a queda livre. Na quarta-feira à noite não dormi nada. A manhã de quinta-feira chegou cinzenta e úmida, o tipo de clima que faz Manhattan parecer claustrofóbica. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido preto simples que me permitisse me misturar à multidão sofisticada do Meridian Hotel.
O moletom bordô ficou na minha bolsa, um lembrete do motivo pelo qual eu estava fazendo aquilo. Cheguei ao hotel às 10h45, dando-me tempo de me acomodar na mesa reservada no café antes do início da grande apresentação de Sydney. Helena, a barista, me reconheceu imediatamente e preparou minha mesa com uma pequena placa de reserva que ela removeu quando me sentei. Através das janelas do chão ao teto, eu podia ver o salão de baile se enchendo de investidores, capitalistas de risco cujo patrimônio líquido combinado provavelmente poderia comprar países pequenos. Eles conversaram enquanto tomavam café e comiam doces, checavam telefones e ajustavam gravatas, completamente alheios ao fato de que estavam prestes a testemunhar uma fraude corporativa exposta em tempo real. Pontualmente às 11h, Sydney fez sua entrada. Mesmo do outro lado do saguão, pude ver a confiança em seu andar ao subir ao palco. Ela usava um terno creme que reconheci dos relatórios de despesas da Nordstrom. $3.000 cobrados no cartão da empresa sob o traje de reunião com o cliente. Os slides da apresentação dela apareceram na tela enorme atrás dela. Nosso logotipo estava em destaque, embora ela o tivesse redesenhado ligeiramente para remover elementos que eu havia criado. Bom dia! Sua voz ecoou pelo sistema de som do salão, clara e prática. Sou Sydney Fitzgerald, fundadora e CEO da Lumiere Fashion, e hoje vou mostrar como a One Woman's Vision está revolucionando a moda sustentável. A visão de uma mulher. Mexi meu café lentamente, observando-a clicar nos slides que mostravam nossa cadeia de suprimentos, aquela que passei 3 anos construindo por meio de negociações noturnas e inúmeras ligações internacionais. Ela descreveu visitas a fábricas que nunca tinha visto, desenvolvimento de relacionamentos com fornecedores que ela não conseguia nomear sem suas anotações e práticas pioneiras sustentáveis que aprendeu em meus relatórios. Por meio da minha compreensão intuitiva dos mercados globais, continuou Sydney, gesticulando para um mapa pontilhado com as localizações dos nossos fornecedores. Eu pessoalmente estabeleci parcerias em 12 países, criando uma rede que nos dá controle sem precedente sobre qualidade e sustentabilidade. Marco sentou-se na primeira fila, com o peito estufado de orgulho enquanto a filha contava sua história. Connor não estava em lugar nenhum, provavelmente envergonhado ou esperto demais para comparecer. Os investidores tomaram nota, alguns acenando com a cabeça, apreciando a apresentação polida de Sydney. Ela havia ensaiado tudo minuciosamente, cada gesto calculado, cada pausa estratégica. 20 minutos depois de sua apresentação, enquanto ela explicava nossas projeções de receita, Gregory Aldridge, da Apex Capital, levantou a mão. Ele era uma lenda no capital de risco, alguém que construiu e destruiu fortunas com decisões isoladas. Seus cabelos grisalhos e seu terno caro lhe davam um ar de autoridade que fazia com que todos prestassem atenção quando ele falava. Senhorita Fitzgerald, disse ele, em tom de conversa quase entediado. Percebi que a senhora demitiu sua diretora de operações, Aubrey Morrison, há 3 meses. Pode falar sobre essa transição? Sydney não hesitou. Sua resposta foi tão fluida, tão ensaiada que ela parecia estar lendo um roteiro. Aubrey era uma consultora temporária que auxiliou em algumas funções administrativas no início. Seu papel se tornou redundante à medida que crescemos. Nos separamos amigavelmente. Da minha posição no café, pude ver 2 investidores na terceira fileira trocando olhares. Um deles, uma mulher de terno azul marinho, fez uma anotação em seu tablet. Mesmo à distância, eu conseguia ler sua linguagem corporal. Ela estava sinalizando isso como um possível sinal de alerta. Aldridge assentiu lentamente, fazendo suas próprias anotações, mas algo em sua expressão sugeria que ele não estava totalmente satisfeito com a resposta. Sydney continuou sua apresentação, passando para as oportunidades de mercado e projeções de crescimento. A confiança retornou à sua voz ao deixar para trás o território perigoso da minha demissão. Ela estava clicando no slide sobre expansão internacional quando via mensagem da Patrícia aparecer no meu celular. Enviando agora. Exatamente às 11h47, o e-mail de Patrícia chegou a 60 caixas de entrada simultaneamente. Observei os celulares vibrarem pela sala, com os investidores verificando discretamente seus aparelhos. Apesar da apresentação contínua de Sydney, Aldridge foi o primeiro a se envolver totalmente com seu telefone, sua expressão mudando de atenção educada para foco nítido enquanto ele lia. O e-mail continha tudo. O contrato de parceria comprovando minha participação de 23%.
Documentação mostrando que eu havia construído todos os relacionamentos com fornecedores, e-mails de Marcos me chamando de cofundador, a falsa narrativa da empresa que Sidney havia criado e o mais devastador, declarações sob juramento de 12 fornecedores confirmando que rescindiriam contratos se eu não fosse compensado de forma justa. Aldridge levantou-se lentamente, com um movimento deliberado o suficiente para que Sidney parasse no meio da frase sobre os retornos projetados. Todos na sala se viraram para encará-lo, aquele titã do capital de risco que raramente demonstrava emoção durante as apresentações. Senhorita Fitzgerald, disse ele com a voz carregada de autoridade que deixava executivos adultos nervosos. Acabei de receber uma documentação bastante interessante sobre a estrutura fundadora da sua empresa. O rosto de Sidney mostrou a primeira rachadura em sua compostura. Não sei bem o que você quer dizer. De acordo com esses documentos, continuou Aldridge, erguendo o telefone, você apagou sistematicamente seu cofundador do histórico da empresa. Alguém que construiu sua cadeia de suprimentos e detém 23% de sua propriedade intelectual. A mesma pessoa que você acabou de chamar de consultor temporário. A sala explodiu em conversas sussurradas. O rosto de Sidney perdeu a cor enquanto ela agarrava o pódio. Deve haver algum mal-entendido. O único mal-entendido, interrompeu Aldridge com a voz agora afiada como uma lâmina, é que você achou que poderia mentir para esta sala sobre quem construiu o quê? Assinei declarações de 12 dos seus principais fornecedores dizendo que rescindirão contratos se a senhora Morrison não for compensada de forma justa. Isso significa que toda a sua cadeia de suprimentos, aquela que você acabou de passar 20 minutos alegando ter construído por intuição espiritual, está prestes a desaparecer. Marcos havia desabado para a frente na cadeira, com a cabeça entre as mãos. Outros investidores estavam de pé, com os celulares pressionados contra os ouvidos, ligando para suas equipes jurídicas. Alguém perto do fundo já se dirigia para a saída. Isso não é apenas deturpação, continuou Aldridge, sua voz preenchendo o caos crescente. Isso é fraude de valores mobiliários. A senhora subiu naquele palco e mentiu sobre aspectos fundamentais do seu negócio enquanto buscava investimento. Isso é um crime federal, senhorita Fitzgerald. A boca de Sidney abriu e fechou sem emitir som. Seu mundo cuidadosamente construído desmoronou diante de 60 testemunhas. Através das janelas do outro lado do saguão, nossos olhares se encontraram. Ela me viu sentado à minha mesa de canto. A xícara de café erguida ligeiramente, no que só poderia ser descrito como um brinde. Seu rosto se contorceu de raiva e reconhecimento quando ela percebeu que eu havia orquestrado aquele momento. O êxodo de investidores começou imediatamente. Eles saíram com a urgência de quem foge de um incêndio. Suas conversas eram uma mistura de raiva e autopreservação. Sidney permaneceu imóvel em seu pódio, com os slides da apresentação ainda visíveis atrás dela. Projeções para uma empresa que acabará de deixar de existir como um investimento viável. Ela começou a gritar meu nome, apontando para o café, dizendo aos seguranças para me pararem, que eu tinha feito algo ilegal, que eles precisavam chamar a polícia. Mas eu já estava de pé, deixando dinheiro na mesa para Helena, caminhando calmamente em direção à saída enquanto a voz histérica de Sidney ecoava atrás de mim. Os seguranças pareciam confusos, sem saber por que deveriam deter alguém por beber café em um café público. Vários investidores passaram por mim na saída, e ouvi um deles dizer ao outro, Morrison, essa não é a mulher que realmente construiu a cadeia de suprimentos deles? Empurrei a porta giratória do hotel e entrei na úmida manhã de quinta-feira. A pasta de apresentação de Sidney debaixo do meu braço, aquela que ela havia deixado no pódio em seu pânico, agora evidência de suas mentiras. Atrás de mim, seu império estava desmoronando, construído sobre fundações roubadas que finalmente foram recuperadas. O ar úmido de Manhattan grudava na minha pele enquanto eu me afastava do Meridian Hotel. A pasta de apresentação de Sidney ainda estava debaixo do meu braço. Meu telefone já vibrava com as ligações da Patrícia Hendricks. Mas eu precisava de um momento para respirar e processar o que tinha acabado de acontecer. Entrei em um Starbucks a 3 quarteirões de distância e finalmente atendi. Eles estão em pânico, disse Patrícia sem rodeios. O Marcos já ligou 2 vezes e o advogado deles está tentando negociar. Eles estão começando com 300 mil. Eu realmente ri sentado em uma mesa de canto enquanto empresários corriam ao meu redor, alheios à minha vida mudando em tempo real. 300 mil por 23% de 27 milhões em propriedade intelectual. Foi o que eu disse a eles. Contra-argumentei.
6,2 milhões de dólares como pagamento integral pela sua participação acionária, mais o bônus roubado e a indenização. Eles têm 72 horas antes de divulgarmos publicamente e contatarmos todas as publicações de moda sobre o que realmente aconteceu. Meu telefone vibrou com outra chamada tentando ser atendido. O nome de Connor apareceu na tela. Eu vinha recusando suas ligações desde que saí do hotel, mas elas continuavam chegando. 5, 10, 15 tentativas. Na 48ª tentativa naquela tarde, finalmente atendi. Aubrey, por favor. Ele soluçou antes que eu pudesse falar. Você está destruindo a minha família. Minha mãe está tendo um colapso. Sidney se trancou no apartamento. Meu pai não fala com ninguém. Levantei-me e fui para fora, precisando de espaço para aquela conversa. Sua família se destruiu, Connor. Acabei de mostrar a todos o que eles fizeram. Nós podemos consertar isso. Podemos dar um jeito. Isso não precisa acabar assim. Você se sentou a 3 cadeiras de distância enquanto Sidney me entregava um moletom e 70 dólares. Você assinou papéis sem lê-los. Você viu sua família me apagar da empresa que eu construí e não disse nada. Eu estava tentando. Você estava tentando manter sua posição confortável em uma família que valoriza a lealdade acima da verdade. Como isso está funcionando para você agora? Ele ficou em silêncio por um momento. Apenas sua respiração ofegante através do telefone. Sidney disse que você planejou tudo isso que armou para nós. Eu documentei a verdade. Se isso te destruiu, talvez você devesse examinar o que te construiu. Ele desligou sem dizer mais nada. Bloqueei o número dele enquanto estava naquela movimentada calçada de Manhattan, apagando 5 anos de casamento com um único toque. Os próximos 3 dias passaram em uma confusão de ligações legais e ofertas cada vez mais desesperadas. 400 mil, 800 mil, 1,5 milhões. Cada rejeição de Patrícia os fazia aumentar o lance. A realidade da situação deles ficava mais clara a cada hora que passava. Os fornecedores já haviam começado a fazer barulho sobre rescisões de contratos. 2 investidores ameaçavam processar por fraude. A imprensa de moda já começava a farejar a história. Às 16h47 do terceiro dia, Patrícia a ligou com um tom de decisão na voz. Eles aceitaram 6,2 milhões. A transferência bancária está sendo processada. Eu estava sentado no meu Honda Civic na entrada da garagem da minha mãe quando a notificação apareceu no meu aplicativo bancário. Atualizei o aplicativo 12 vezes, sempre esperando que os números desaparecessem como se fosse algum tipo de problema. Mas eles permaneceram. US cifrão 6.200.000 na minha conta como uma língua estrangeira que eu ainda estava aprendendo a ler. Minhas mãos tremiam quando liguei para minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque, pois estava esperando ao lado do telefone. Está feito, eu disse, com a voz embargada. Eu venci. Ela começou a chorar imediatamente. Ah, querida, estou tão orgulhosa de você. Você os enfrentou. Você reagiu. Posso pagar sua hipoteca agora, eu disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Comprar aquele carro que você sempre fala e te levar para Paris, como sonhávamos quando eu era pequena. Não me importo com nada disso, disse ela em meio às lágrimas. O que me importa é que você reconheça o seu valor agora, que não deixe que te diminuam. Sentei-me naquele Civic uma última vez, lembrando de todas as viagens para o trabalho, de todas as noites em que chorei no banco do motorista, de todos os momentos em que me senti pequeno e inútil. No dia seguinte, troquei-o por algo que não guardava essas memórias. 6 meses depois, minha vida não se parecia em nada com a da mulher que ganhou um moletom e disse que valia US cifrão 70. Meu apartamento na cobertura tinha vista para o Central Parque e janelas do chão ao teto que realmente abriam, deixando entrar ar fresco sempre que eu queria. Meu escritório em casa, onde eu administrava Morrison Sustainable Fashion Consulting, havia se tornado a central de comando de um negócio que estava prosperando além das minhas expectativas mais otimistas. Os fornecedores que cultivei ao longo dos anos se tornaram meus primeiros clientes. A senhora Tim veio de Guangzhou para minha festa de lançamento. O Sr. Patel enviou seu filho para discutir a expansão da nossa parceria. As mesmas pessoas que Sidney afirmava ter descoberto por meio da meditação agora trabalhavam exclusivamente comigo, ajudando outras startups de moda a construir cadeias de suprimentos éticas e sustentáveis. Percebi a ironia de que eu estava fazendo exatamente o que fazia na Lumiere. Só que agora eu era dono de tudo. Cada relacionamento, cada inovação, cada sucesso tinha meu nome escrito, devidamente documentado e legalmente protegido. A Fashion Weekly entrou em contato solicitando uma entrevista sobre mulheres apoiando mulheres nos negócios.
Particularmente interessada na minha trajetória da moda corporativa à consultoria independente. Recusei a entrevista, mas enviei uma foto que contava a história real. Eu usando o moletom bordô com o logotipo da minha nova empresa bordado sobre a marca original da Lumiere. A legenda dizia, simplesmente de $70 a 7 dígitos. Uma história sobre como reconhecer seu valor. A foto viralizou nos círculos da moda. O valor de mercado da empresa de Sydney, já prejudicado pelo escândalo dos investidores, caiu mais 30 milhões quando a história real começou a circular. Ela teve que vender sua participação majoritária para Marcos para pagar meu acordo e manter a empresa funcionando. A última vez que ouvi falar dela, ela estava trabalhando como consultora de bem-estar, o que parecia adequado para alguém que havia construído um império com base em meditação e ficção. O moletom cor de vinho agora está pendurado no meu armário entre vestidos de grife e a jaqueta de couro que comprei para comemorar meu primeiro milhão em honorários de consultoria. Não está escondido na vergonha ou na raiva, mas é exibido de forma visível onde o vejo todas as manhãs. Durante as videochamadas com os clientes, quando eles perguntam sobre o produto, eu digo a verdade. É a minha peça de roupa mais cara. Um lembrete de $6 milhões do que acontece quando você reconhece seu valor e se recusa a aceitar menos. Às vezes à noite, quando as luzes da cidade se misturam às minhas janelas e o sono não chega, ainda sonho com a risada do Connor dos nossos primeiros dias. Antes que o dinheiro e a lealdade familiar envenenassem tudo que construímos. Eu me pergunto se ele alguma vez pensa naquele apartamento em cima da lavanderia. Nos sonhos que esboçamos em guardanapos, na vida que poderíamos ter tido se ele tivesse escolhido sua esposa em vez da ambição de sua irmã. Mas esses sonhos desaparecem com a luz da manhã, substituídos pela realidade que construí a partir das cinzas que eles deixaram para trás. O moletom permanece, transformado de insulto em armadura, de $70 de demissão em milhões em vingança. Acharam que estavam me apagando, mas em vez disso me libertaram para escrever minha própria história. E esta versão, aquela em que eu sou dono de cada palavra, de cada relacionamento, de cada sucesso, esta versão é a verdade. Esta história de vingança calculada mexeu com você. Curta agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Aubrey ergueu seu cappuccino em um brinde silencioso enquanto assistia ao Império de Sydney ruir pela janela do hotel. Qual foi o seu momento favorito de justiça feita? Deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para conferir mais histórias emocionantes de azarões que se recusam a ser apagados.